Hoje nós vamos comentar sobre quilos por MPA. Você sabe o que é quilos por MPA? Então esse indicador ele é muito importante para o seu negócio. Então você precisa dar atenção para ele como forma econômica de avaliar o seu processo. Ter um quilos por MPA eficiente e condizente com a realidade, você precisa ter um desvio técnico de qualidade. Fala, engenheiro! Bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso FVF Cast. Toda terça-feira, às 6h57 da manhã, no YouTube e no Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus, e hoje a gente vai dar continuidade a KPIs, KPIs indicadores, né? Nos últimos 3 episódios a gente falou sobre desvios padrões, desvio técnico e desvio de produção. E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema. Exatamente. A ideia aqui é a gente entrar em pelo menos mais 3 indicadores, porque aí você consegue formatar aí na sua empresa. Não é isso? Exatamente. Vamos lá? Bora lá, Matheus? Vamos Então, lá. retomando aqui o nosso FVF Cast de hoje, como o Matheus já comentou, importante a gente conduzir, como a gente conduziu os demais, é referendar o que a gente fala, e as referências são sempre normativas e bibliografias que a gente vai fazer no final dessa trilha. Então, para a gente começar aqui, é importante a gente vai falar hoje nós vamos comentar sobre quilos por MPA. Você sabe o que é quilos por MPA? Antes de a gente entrar no tema, eu queria dizer que nós vamos falar sobre esse indicador, que é muito importante, principalmente econômico para a sua companhia, mas dizer que são as diretrizes normativas para esse tema, e esses temas que a gente vai gravar hoje e os próximos, nós vamos falar basicamente de 2 normas. Nos anteriores a gente falou de 4, hoje nós vamos falar de 2, e as 2 são as mais conhecidas. Nós vamos falar de 12655, concreto de cimento Portland, preparo, controle, recebimento e aceitação, e a 7212, que é a execução de concreto dosado em central. Existe uma terceira norma, que não é uma referência para nós, mas como as nossas normas brasileiras elas têm alguma semelhança com a ACI, que é americana, tem a norma ACI 318, que ela também fala um pouco sobre, ela também dá um caminho. Mas no Brasil a gente usa as ANBEs, eu estou aqui só fazendo uma citação, depois a gente coloca no final do podcast, na descrição do podcast, para que você possa aí procurar essa norma, tá bom? Eu não vou entrar muito no detalhe, porque é uma norma americana. Bom, diante desse começo maravilhoso, né, Matheus, que eu acho que a gente tá fazendo uma trilha que eu diria que são trilhas que resumem toda a nossa trajetória desde o primeiro episódio, e a gente vai aqui concluindo uma parte desse trabalho de trazer informação, tecnologia, trazer, né, o que se faz, o que não se deve fazer, sempre no intuito de sugerir, né? Sim. Nós não somos o quê? Donos da verdade. Donos da verdade. Então, na dúvida, faça aí e veja se dá certo. Mas a gente sempre fala basicamente o que está escrito, ou em normas ou referências bibliográficas, além da nossa experiência de mercado. Então vamos lá. Matheus, qual é o conceito fundamental do quilos por MPA? O que você pode me dizer sobre isso? O que é quilos por MPA? Conta pra gente aí. O que é quilos por MPA? É o seu consumo de cimento por metro cúbico pela resistência ensaiada que você está chegando, né? É isso aí. Assim como também pode ser pelo seu FCK. Mas aí o mais coerente é pelo FCK para a gente ter uma dinâmica de indicadores. Exatamente. Então, é a quantidade de cimento que se usa para fazer um MPA, por exemplo. Exatamente. Né? Então, se eu pego um 30 MPA, quantos quilos de cimento eu uso para fazer esse concreto de 30 MPA? Quando eu falo 30 MPA, não vão esquecer dos episódios anteriores. Vamos lá aqui, recapitular. Quem não assistiu e está chegando aqui agora, é importante. Se inscreve no canal, né? Aciona o sininho, né, para poder receber os capítulos novos, os episódios novos, e compartilha. E se você chegou aqui também, é porque você ainda não viu os anteriores, então pode ser que se perca. Então a gente vai
rapidamente explicar que o FCK é aquela medida de resistência de concreto, né? Resistência de concreto, que na verdade não é 30, é 30 mais 1,5 vezes o desvio padrão, que é o FCM. Lembra disso? Ele tem que dar mais do que ele foi. 1,65. Exatamente. Então, essa aí é o que a gente quer que você entenda. Então, a gente sempre vai revoltar alguma coisa para vocês não se perderem. Se perderem, volta no episódio, assiste novamente. Sim. Ok? Então, o quilos por MPa é um indicador que você pode utilizar tanto como econômico, tanto como eficiência do concreto em si, tanto como sustentabilidade também, né? Claro, com sustentabilidade, principalmente, né? Aliás, é muito importante pensar em sustentabilidade, meio ambiente. Então, o quilos MPa também vai te direcionar um caminho, talvez de você ter um selo verde ou de ter uma empresa que tem um controle tão bem cuidado que você também adere a uma situação ambiental, né? De Sim. A gente sustentabilidade. até comentou na entrevista com o Guilherme sobre isso, sobre Sim. DAP, que é Documento Ambiental de Produto, Exatamente. que é você olhar de forma ecológica, ambiental, para pensar no futuro do mundo. Do mundo, no concreto, né? Você tem que estar atualizado. Se você não entendeu, não assistiu, a gente tem uma entrevista com o engenheiro Guilherme. Ele é o diretor técnico da Concreserve e a gente fala disso. O Guilherme toca nesse ponto, que é muito importante. Volta lá, assiste o episódio. Eu não sei se é o 11 ou se é o 12. Eu não me lembro. Acho que é o 11. Isso. Volta, assiste o Guilherme, você vai entender esse que a gente está falando, que o Matheus está comentando. É Exatamente. Isso aí. Faz todo sentido. Então aqui a gente está desaguando agora no quilos MPa e pegando um gancho da entrevista com o Guilherme. Olha só que interessante. Por isso que é importante as entrevistas, né? Porque tudo que a gente está fazendo aqui é uma sequência. Então, tudo que a gente fala está uma coisa ligada na outra, não tem nada solto. Então, nada mais, nada menos que é um indicador que representa a relação entre consumo de cimento, né, que é o quilos, né, e a resistência de compressão obtida em megapascals. Certo? Sim. Então, assim, a gente tem as formas de analisar. O FCK 30 e o consumo por 30 e o FCK médio com a resistência média. É isso? Exato. Então é aquilo que você desenhou com aquilo que você obteve. Exatamente. E que o que você desenhou é uma ideia de um caminho. E aquilo que você obteve é aquilo resultado que você pode obter, inclusive da parte ambiental. Exatamente. Então são duas coisas que a gente pode estar linkando aqui para que você entenda. Então, relacionando esses dois itens, que a gente está falando do quê? É um importante parâmetro de eficiência dentro do teu negócio concreto. Né? Ele parametriza a sua tecnologia, porque ele permite você avaliar com eficiência esse indicador e sobre o uso de cimento para atingir a determinada resistência. Tá? E aí nós vamos dar alguns exemplos aqui, Matheus, que a gente até organizou aqui pela pauta. Dá um exemplo de um concreto aí com um consumo de 350. O que você pode sugerir para a gente, para o pessoal entender quando a gente fala de quilos por MPa? Então vamos lá. Imagine um concreto de 350. Consumo de cimento. Consumo de cimento por metro cúbico. Para que tipo de FCK? Para o FCK de 25. 25. Nós estamos falando de 25, a gente vai estar chegando ao valor de 14 quilos por MPa. Exatamente. Como é que é essa conta? Você vai pegar o 350 e dividir por 25. Perfeito. E você vai estar chegando a 14. Vai dar 14. Então isso quer dizer o quê? Eu tenho 14 quilos de cimento para cada MPa para poder fazer esse concreto de 25 MPa. Ficou claro para vocês? Tá fácil, né? Então essa é uma ponderação. Você está achando alto ou baixo esse número, Matheus? Muito alto. Você acha alto? Eu também considero que é alto, mas a gente está dando só um exemplo. Exato. Tem mais exemplo? Tem mais exemplo, né? Se você pensar... A gente está tratando aqui de concretos convencionais. Tratando normal, de normalidades. De normalidades. Isso. Mas se a gente for para um concreto de ultra alto desempenho... Sim, aí nós vamos entrar em outro ponto. Aí a gente vai estar entrando... Mas a gente deu um exemplo de um número alto e a gente podia dar um exemplo de um número mais baixo. Por exemplo. Um número mais baixo, vamos lá. Qual o consumo de 250 ou 400. Vamos fazer um consumo de 400? Então tá, vamos fazer um consumo 400 para um FCK de 40. Aí você vai estar chegando a 10 kg por MPa. 10 kg por MPa. Percebeu a diferença?
O 350 para 25 deu 14, o 400 para 40 dá 10. O que é melhor, o que é pior? Provavelmente aqui nessa análise de eficiência, o de 400 tem uma eficiência melhor que o de 350. Por quê? Exato. Eu consigo fazer um concreto muito mais resistente do que eu estou fazendo com o 25. Exato. Né? E isso tem vários fatores. E aí o quilos por MPa, você mensura também economicamente, né? Claro. Por exemplo, você quer reduzir a quantidade de cimento, porque dependendo do estado, a gente pode ter seus R$ 900 por tonelada, assim como dependendo de outros estados, R$ 500 por tonelada. Sim. Aí de cimento. O que a gente está dizendo é que a gente tem regiões aqui que a gente atua que a tonelada de cimento custa R$ 965, recente, inclusive. E a gente tem outras regiões que a tonelada é 600, 550. Então, quando você pega essa relação quilos por MPa, o barulho de 14 para 10, nós estamos falando de uma quantidade extremamente forte de cimento que você está gastando por talvez não ter controle tecnológico. Veja, é o que a gente vem falando desde o episódio 01. Entendeu? Exatamente. Percebe o tamanho do estrago que você pode ter na tua empresa se você não controlar esse número? Exato. Né? Então, e aí sim a gente entra naquela divisão, né, Matheus, de concretos convencionais, que são os mais normais, que tem um consumo maior por MPa, porque você não está chegando em uma alta eficiência. Exatamente, quando você talvez não tenha tanto controle. Aí a gente está falando entre 10 e 15 quilos por MPa. Exato. Então a gente já está falando que é uma coisa que é não muito controlada. Tem controle, é óbvio que o de 15, pouquíssimo controle, o de 10 mais controle, né? Tô indo no extremo. Tá? E a gente tem os tratamentos um pouco diferenciados, que já teriam um pouquinho melhor de desempenho, né? Eles variam de quanto? Pode ir ali dos seus 5 até 8. os 8, mais ou menos. Então a gente está falando de concretos de melhores desempenhos, aí de FCKs mais altos, né? A gente pode ir de 5 a 8 quilos por MPa. E tem ainda uma outra linha que é de ultra desempenho, né? Que a gente está falando. Seria o ecoeficiente. O ecoeficiente. Aí a gente já chama ele de ecoeficiente já. Que aí realmente a gente consegue obter números bem baixos, né? Por volta de 4 a 7 quilos. De 4 a 7 quilos por MPa. Realmente você trabalhar com esse número, realmente a gente precisa de muito controle. Não é um FCK 25 normal, não é um 30. Não vai ser. Então são concretos provavelmente acima de 50 megapascal. Tem que ser uma resistência mais alta para realmente o cimento estar reagindo da forma mais... E aí não é só cimento. Aí a gente está entrando com adições. Granulometria. A gente está entrando com a parte química, que são os aditivos, para nos ajudar a ter um concreto melhor. Então, assim, nós estamos falando de FCK acima de 50. Tá? Em via de regra é isso? Não. Isso aqui é só uma parametrização e uma ideia do que pode ser feito. O que vai ser feito é aquilo que você tem na prática, né? Lembrando que se você não tem controle e não tem indicador, você jamais vai entender isso aqui. Por isso que é importante você estar linkado com tudo que a gente está falando nos episódios anteriores, porque sem o que a gente tem conversado durante essa trajetória, você dificilmente vai conseguir ter números abaixo de 10. Você vai estar entre 10 e 15. Para ter abaixo de 10, precisa ter mais controle, para você poder ter mais assertividade e ter uma economia financeira e até chegar ao potencial de sustentabilidade. Sim. Né? Então, é importante a gente ter esse entendimento, porque isso vai fazer diferença no teu negócio. Então, vamos lá. Quando o Matheus, lá no episódio, a gente falou de curvas, o Matheus desenhou as curvas com os nossos fornecedores que foram lá selecionados, com rigor e tal, e aí ele desenhou uma curva. E aí dentro dessa curva usou o desvio padrão, que a gente já falou disso, de 4, e aí o 30 tinha que dar, na teoria, no cálculo, 36,6. Aí nós fomos com ele para a prática, né, Matheus? Na prática a gente sempre coloca uma segurança, a gente já falou disso, para a gente não começar na produção exatamente como a gente desenhou, porque a gente precisa ganhar histórico quando a gente não tem histórico de controle, então a gente precisa adquirir histórico e segurança daquilo que a gente está produzindo para não levar problema para o cliente. Então, na prática, esse concreto deu 40.
Tá? E aí, de todos os concretos que a gente produziu dentro daquele mês, a gente consegue ter um FCK médio. O que é FCK médio? FCK médio é o FCK vendido, a média dos resultados de concreto que você vendeu durante um período, tá? Determinado. De preferência dentro do mesmo período do estatístico, que aí você tem uma correlação, certo? Sim. Então, lá naquele episódio que você estava comentando sobre a transposta, tinha vários concretos lá, Tinha lembra? vários concretos. 45, 30, 35, 20, 25. Então, assim, foram esses os concretos vendidos durante aquele período. Como é que você calcula o FCK médio? Você vai fazer uma média ponderada usando o volume que foi usando o volume que foi vendido. Então, se dentro do mês o meu maior volume de concreto vendido foi o 30, lembra que média é 50 para cima e 50 para baixo. Então, mas quando você faz a ponderada, ela é amarrada em volume, então você tem um número mais próximo da realidade sua. Então, você vai calcular isso pela média ponderada e vai determinar e descobrir que o seu concreto é um FCK médio 30. E esse FCK médio 30, como eu falei, deu 40. Nós estamos trabalhando com 10 MPa acima da resistência. Esse é um tema que nós vamos falar na sequência. O MPa acima do FCK. Isso deve ser para cena dos próximos episódios a gente vai entrar nele. Então nós estamos dizendo o seguinte, que o meu 30 está dando 40. Cara, tá bom ou tá ruim? Tá excelente, né? Em termos de resistência, tá excelente. Em termos econômicos, nós estamos jogando dinheiro fora. Lembra que quem não tem controle começa com segurança. Quem tem controle poderia ter dado 36,6. Sim. Então a gente está começando. Vocês estão adquirindo um histórico dentro do seu negócio. Então o que você vai fazer para o mês seguinte? Você vai continuar trabalhando do mesmo jeito? Não, né? Você tem que fazer ajuste. E que ajuste que vai te proporcionar? É olhar na curva que você desenhou e falar, esse aqui era para dar 40, ele deu 40. Então agora eu vou voltar para 38. Baixar um pouquinho. Eu vou ser coerente. E aí eu vou trabalhar durante aquele mês. É o segundo mês. Sim. E aí eu venho a ruptura desse segundo mês. E aí ele bate 38. E aí eu consigo afirmar para mim o seguinte, o meu controle está muito bem feito. Aquilo que eu desenhei e aquilo que eu estou obtendo está dando os resultados. Ou seja, para eu chegar nisso, eu fechei um bom trabalho com o meu fornecedor, eu capacitei meu time da engenharia, da operação, do comercial, e todo mundo está caminhando junto, o tripé está caminhando junto. Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Então, se o 40 desse 40 exatamente, estava ótimo. Né? Então, assim, não, se o 30 desse 40, tá ótimo, mas nem sempre dá. Às vezes dá mais, às vezes dá menos. Aí entra o quê? Desvio padrão. Exatamente. Olha tudo que a gente está falando para chegar hoje no quilos por MPa. Então, esse indicador ele é muito importante para o seu negócio. Então, você precisa dar atenção para ele como forma econômica de avaliar o seu processo. Né, Matheus? Então, e eficiente. Né? E eficiente, exatamente. Então, a gente não pode achar que é um número que não é expressivo. Não, pelo contrário. Ele é tão quanto importante ao desvio padrão. A gente não pode se perder nesse caminho, tá bom, pessoal? Então, recapitulando aqui, quilos por MPa, ele tem 3 formas de serem avaliadas, né? Um controle não tão rigoroso, não tão abrangente, vai de 10 a 15. Um mais eficiente vai de 5 a 8, que aí eu acho que é o ideal para empresas de concreto que trabalham com controle, esse é um número ideal. E tem um extremo que é um controle, mas é de um concreto muito específico e tal, ele tem uma demanda talvez até menor de mercado ainda. Sim. Mas ele é um concreto que você pode trabalhar de 3 a 7, de 4 a 7. Não é impossível, mas é um concreto muito específico. Nós estamos falando de FCKs acima de 50, 60 MPa. Né? Que não é uma rotina. Não é uma rotina. Aí estamos falando de adições, aí nós estamos falando de adição de microsílica, de metakaolin, de aditivos hiperplastificantes, de última geração, e aí entra uma parte química grande nesse negócio, nesse processo, para poder obter eficiência de FCK 70, 80, isso tem se tornado um pouco mais comum nos mercados, nos grandes mercados, nos grandes centros, né? Grande São Paulo, assim, principalmente, a gente encontra bastante resistências elevadas desse tipo. Então, ele está mais focado nisso. E um ponto importante aqui que eu queria deixar ressaltado é que
o FCK ele é inversamente proporcional ao consumo de cimento. Então, assim, o FCK 20 deveria ter 200 kg de cimento e o 25, 250? Não, é o contrário. Quanto maior é o seu FCK, a probabilidade é de menor ser o consumo de cimento. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional. Na verdade, seu consumo, seu quilos por MPa vai ser menor. Vai ser menor. Então, aquela lógica, nesse sentido, ela não existe. O meu FCK 20 leva 200, o meu 25 leva 250, o meu 30 leva 300. Não necessariamente. Tá? Se você estiver atuando nessa forma, é porque você ou não tem controle e você não está vendo o que está acontecendo com o seu negócio. Ou não rodou a curva também. Ou não fez o traço. Ou sim, nós erramos em várias coisas. Ou foi errado em todo o processo que a gente vem falando aqui com você. Sim. Né? Então, dentro disso, Matheus, o que você acha que a gente pode ter um plano aí para a gente poder... Uma diretriz de prevenção estratégica. Organizar uma ideia de como diminuir, né? Diminuir. Diante de tudo que a gente falou aqui, o que você acha que a gente pode fazer de estratégia para a gente ter melhor controle, diminuição desse quilos por MPa sem perder controle, sem fazer coisas fora de ética, trabalhando em cima das normas, com tudo que a gente vem aqui passando para vocês. Qual que seria essa ideia? Explica para Tudo começa lá no iniciozinho que a gente falou nos nossos episódio episódios. 02. 004, eu acho. Agregados, né? Pronto. De novo? Poxa, toda hora você fala a mesma coisa, tá vendo? Concreto é isso. Se você não olhar sempre os mesmos pontos, você não vai atingir indicador nenhum. Não é para você querer solucionar o concreto adicionando mais cimento. Não pode ser uma solução, pode ser uma saída, pode. Mas agregados é onde você encontra o seu custo-benefício. Ele pode ter um custo maior, mas o seu custo-benefício dele pode ser melhor. A última linha. O que importa é a última linha, é o retorno. Não é a linha do preço do material, é quanto que ele vai te trazer de benefício para o meu negócio. Exato. Então, o primeiro ponto para a gente, de diretrizes de diminuir de estratégias, né, de prevenção e otimização é seleção adequada dos materiais. De novo, a gente vai falar do rigoroso controle na hora de definir o MCC. Exato. Que areia que nós vamos trabalhar, que brita que nós vamos trabalhar, qual a qualidade, você definiu seus parâmetros, está tudo parametrizado, você continua controlando, você tem uma boa relação com o seu fornecedor, para que, em caso de alguma ocorrência, a ação é rápida, planos de ação, lembra de tudo que a gente vem falando, que aí vai refletir aqui de novo no quilos por MPa. E o material vai refletir lá no desvio de produção, o material vai refletir lá no desvio técnico, o material vai refletir lá no desvio padrão. Lembra que tudo que a gente está falando de material, ele está refletindo em todos os indicadores e ele vai continuar refletindo nos demais. Por quê? É o corpo de prova que dá esse número para a gente. É sempre o mesmo fator, a resistência de concreto. E aí, além do agregado, é você também analisar seu cimento. Sim. Faz ensaio de cimento. Controle, né? E de novo, controle. Exatamente. Ver se o cimento realmente está entregando o que ele está prometendo. E para baixar também seria outra situação, seria chamar o fornecedor de aditivo, por exemplo. Sim, mas aí a gente está falando também de adições minerais. Adições minerais como beta-caulin, como sílica, alguns têm fly ash, alguns usam escória de alto forno, enfim, existe uma gama de produtos que também tenham seu benefício de ser ambientalmente correto, né? Vai estar ajudando na sustentabilidade, porque são subprodutos que estão sendo usados na construção civil. Alguns cimentos já têm algumas dessas adições, outros não. Então, você pode também manejar isso e manipular de uma forma que te traga esse benefício. Então, melhores agregados, contratos bons, que a gente já falou, uso de adições minerais para poder melhorar, incorporar isso dentro do material para reduzir o consumo de cimento. Então, você, quando incorpora isso, ele aumenta a resistência e melhora a qualidade do concreto ao longo da sua expectativa de vida, ou seja,
ele melhora a durabilidade, esse tipo de adição, e ele vai te reduzir cimento. Então você vai usar menos CO2 para colocar um subproduto que é uma linha que de é menos emissão. de menos emissão. Então você Que vai seria uma estar silicativa, um exatamente metacarim, cinza volante. volante e tal, que você pode fazer o tipo de adição. Então Aí esse é é um você caminho. estudar o que tem na sua região, porque às vezes a maior pode ter um grande fornecimento de sílica ativa aqui, em outra região pode ser metacaulin, pode ser Você tem que avaliar volante. todas as possibilidades, aquilo que é possível para avaliar se faz sentido o uso ou não, né? Não é sair usando que vai resolver, não. Tudo é feito como lá no princípio. Conheça os seus fornecedores, estude seus fornecedores, desenhe suas curvas para depois colocar em prática e ver se vale a pena, né? Sim. Custo-benefício, tá? A outra coisa que é otimização De granulometria né? de desagregados. Aí é uma coisa que realmente tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar. Você ensaiar no computador, vai para o laboratório, testa no laboratório, empacota o material, ou seja, faz um mix com os grãos dos materiais para poder enxergar no melhor empacotamento. Mas também aí vai do outro lado, né? O melhor empacotamento às vezes é difícil de bombear. Sim, então você tem que ter equilíbrio. Então aí entra a parte química que também pode te ajudar e sempre ajuda, e a gente tem um controle desse empacotamento, porque realmente se você empacotar ele ao limite extremo, ele não vai ter coesão. E aí você não consegue aplicar o concreto. Ele é um concreto só de laboratório. Sim. E a realidade não é essa. Então, evidentemente que para pesquisa é muito interessante, mas na prática é muito complexo. E aí entram os aditivos para ajudar isso também, né, Matheus? Sim, exatamente. E aí é o outro ponto que a gente vai falar, né? Que são o uso de aditivos hiperplastificantes, superplastificantes. Hoje tem aditivos chamados híbridos, mid-ranges, né? Isso já tem alguns anos que já vem ocorrendo, mas sempre foi um tabu, porque ele sempre foi um aditivo muito difícil de trabalhar. Ele funciona muito bem no laboratório, funcionava, e na prática não funcionava. Por quê? Porque eles têm um corte de água muito expressivo. Então eles chegam a cortar assim volumes grandes de água. Só que a perda dele era muito rápida. Então as indústrias químicas hoje desenvolveram tecnologias que esse assunto que há 10 anos já vem se falando já não ocorre mais. Então tem muita empresa que está pondo um produto no mercado que corta muita água, que consegue dar bom desempenho, atrelado ao tipo de agregado, ao tipo de cimento. Então tem muito estudo, tem muita gente boa trabalhando aí. E eu não vou citar um nem dois, todas as empresas conhecidas no mercado estão trabalhando muito forte sobre a questão dos aditivos hiperplastificantes, mid-ranges, para poder somar esse sentido para a gente poder ter melhores condições em termos de quilos por MPa. Exato. Né? E você sempre vai poder chamar seu fornecedor para ele fazer alguma adaptação de aditivo. Claro. É algo muito normal, né? Eles têm o aditivo ali da prateleira deles e dependendo da região ele pode adequar aquele aditivo de prateleira que ele tem para seus agregados, seu cimento. Sim. E saber que o aditivo é em relação ao cimento. Mas também ele também vai reagir vai dispersar os outros materiais. Aí a gente entra no ambiente. Depende do seu ambiente, né? O ambiental. O seu meio ambiente qualquer. Você está em Manaus, você está em Fortaleza, você está no Rio Grande do Sul, você está em São Paulo. O mesmo aditivo não é igual para todos. Exato. Então, tem o aditivo padrão de prateleira, mas ele tem especificações complexas para cada região. E assim trabalham todas as indústrias químicas. E eu queria comentar com vocês, aproveitar o gancho. Nós vamos trazer um especialista em aditivo aqui. E nós vamos conversar bastante sobre esse item. E nós vamos explorar isso para vocês. Então, aguardem aí os próximos capítulos, que logo, logo vem também uma pessoa de aditivo para conversar com a gente esticar esse assunto e ir mais longe, tá bom? Então, assim, e por último, que é o que a gente considera aqui, né, são 5 pontos estratégicos que a gente normalmente está colocando nesses episódios, é a cura adequada. Lembra da cura que a gente vem falando, de que quem não faz cura perde eficiência. E aí, Matheus, explica para nós aí, você deve fazer o que a gente está falando ou você deveria testar? Ou antes de falar que não acredita, pelo menos tentar fazer?
Sempre é bom testar, mas esse teste aí é absoluto, é certeza. Cura faz toda a diferença Faz e diferença. se você quer abaixar seu quilos por MPa, você precisa estar curando o concreto direito para ele poder estar com a eficiência correta Sim. e você está realmente medindo da forma correta, né? E é assim como quando a gente falou de desvio técnico, a gente colocou vários temas ali no desvio técnico. Aqui, para você ter um quilos por MPa eficiente e condizente com a realidade, você precisa ter um desvio técnico de qualidade. Ou seja, tá com o seu laboratório em dia para realmente você estar testando aquela resistência e aquela resistência, aquele quilos por MPa esteja baixando cada vez mais. Trazer o seu benefício. É Exatamente. isso aí. Então, somando o que o Matheus está dizendo, é que lembra de vários episódios que a gente comenta sobre o tanque de cura ou a câmara Úmida. a câmara úmida que você vai colocar os corpos de prova? É disso. Se você não hidrata o concreto e deixa ao tempo, ele vai perder eficiência. Vai perder. Não acredita em mim, faz o teste. Lembra dos 40 CPs? Põe 20 para fora, põe 20 para dentro, para dar um estatístico, rompe os dois e vê, faz a medição. Eu garanto para você que você vai perder no mínimo 10%. 10% reflete aqui no quilos por MPa. Vamos fazer uma conta rápida? Se o nosso concreto é aquele de 350, que você deu de exemplo no começo, 10% de 350 para um FCK, 25. Nós estamos falando, daria para reduzir quanto? 35 quilos de cimento? 35 quilos de cimento. Se você paga R$ 600 a tonelada, quanto que é? A conta fica cara. E se você paga 900? Mais ainda. Fica pior ainda. Fica pior É isso que a gente está falando. Você viu como é simples? Quando a gente fala de dinheiro, fica mais fácil, né? Então, assim, a gente pode estar perdendo pesa. no mínimo 10. Dependendo do que você faz, pode estar perdendo muito mais de 20. E aí não é só a cura, aí vem a retífica, o rompimento, o equipamento, tudo que a gente já falou lá no desvio técnico. Exato. E vai refletir aqui, ó, no quilos por MPa. Exato. E aquela margem de lucro final do concreto é a cada real. Isso aí. Cada Concreto R$1 é centavo. importante. Concreto é centavo. É centavos. Quanto que está um preço médio de concreto aí na sua região? Fala para nós aqui, coloca nos comentários. Queria saber qual é o preço do metro cúbico médio aí. A gente aqui em São Paulo, eu não tenho ideia, mas deve estar girando na casa dos 580? Por aí. 580? Vamos fazer uma continha, pessoal? Me ajuda aqui. R$580 o metro cúbico do concreto? Quanto pesa o concreto, Matheus? 2.500 quilos? 2.400 quilos. Vamos lá, 2.400. Sabe quanto custa o quilo de concreto? Quanto que o mercado vende aí o quilo de concreto? 24 centavos. Ou seja, o nosso negócio é de centavos. Percebeu como a gente tem que controlar as coisas? Nós estamos falando de centavos. É mais barato do que água potável. É mais barato que açúcar. Quanto custa um quilo de açúcar? Você compra no mercado de São Paulo, em média, não digo todos, mas é uma média, paga 25 centavos o quilo de concreto. Esse é o valor do mercado. Percebe que se a gente não controlar, não tiver indicadores, não saber o que está fazendo, seu dinheiro está indo por vinagre, está virando vinagre. Você está perdendo uma grande oportunidade de fazer a sua empresa ser rentável. E percebe que é no centavo, literalmente no centavo. Então, um erro pode causar um prejuízo absurdo, assim como um acerto pode trazer um lucro absurdo, né? Então, a gente tem que ter muito controle, tem que ter controle. Ter muito controle é uma outra etapa, mas tem que ter controle. E o mínimo é desvio padrão, desvio técnico, desvio de produção, quilos por MPa, percentual de resultado abaixo e MPa acima do FCK. É o mínimo que você precisa ter. O mínimo, cara. Sem esses 6 indicadores, mais o FCK médio, que isso é básico, é impossível você ter bons desempenhos na sua empresa. Você pode até falar, não, mas a minha tem. Não sei até quanto dura. Será que tem mesmo? Você não conhece o número. Cuidado. Às vezes, quando a gente fala sem saber, a gente erra.
Importante você ter dimensão disso para não errar, né, Matheus? Exatamente. Você sabia que o concreto custava 25 centavos o quilo? Sabia. E você? Mas é barato. E Muito você? barato. Sabia ou não? Fala para nós aqui. Concreto é barato. E tem gente que fala que é caro, né? Então é isso, gente. Esse tema aqui é muito delicado, é um tema que às vezes é até polêmico, mas é importante que você entenda que é um indicador a ser controlado. E você não pode abrir mão desse indicador, porque realmente você pode ter problema, certo? Pessoal, para a gente finalizar, tudo que a gente falou aqui continua dentro do controle estatístico, né, Matheus? Então, Sim. a gente continua falando de controle estatístico. Mas vamos fazer os outros módulos para a gente poder finalizar em todos os módulos dos KPIs e a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai encerrar por aqui, porque a gente precisa ir para o próximo episódio e a gente quer te ver na próxima terça-feira, às 6h57, aqui no YouTube ou no Spotify. Combinado? Engenheiro, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos na próxima terça-feira. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus.